Graça e paz, você está aqui conosco. Nesse momento, nós iremos tirar algumas dúvidas. Temos algumas perguntas dos alunos. Você já assistiu a matéria, nós demos um plus no Rema, na matéria Justiça de Deus. E nós vamos responder algumas coisas que alguns alunos estão com dúvida, tá? Diz assim, a primeira pergunta fala o seguinte, a pessoa falou, Romanos capítulo 2, versículo 1, fala sobre não julgar por causa de uma condição de igualdade em pecado, tá? Para a gente se contextualizar e não ficar uma coisa muito solta, eu vou ler o texto para você entender. Romanos 2, versículo 1 diz assim, Paulo fala, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Para a gente entender de quem Paulo está falando, no capítulo 2, e especificamente no capítulo no finalzinho do capítulo 1 para o 2, ele começa a falar sobre os judeus, tá? Os judeus que receberam os oráculos de Deus, tá? Eles tinham o conhecimento da palavra de Deus, da lei de Deus, e eles não estariam isentos de também cometerem pecado, tá? Então, às vezes, os judeus, por saberem, conhecerem a lei de Deus, eles tinham isso muito firme no coração deles, que eles eram um pouco superiores. Então, o apóstolo Paulo começa a falar que o pecado não foi apenas para os gentios, que os judeus também cometeriam pecado mesmo possuindo a lei, e que eles não deveriam julgar as pessoas, tá? Porque eles mesmos também cometiam os mesmos pecados. Veja só, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E lá no versículo 11, ele diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E assim também diz, assim pois, todos os que pecaram sem lei, tá? Também sem lei perecerão. Está falando de pessoas que não possuem a lei. Praticamente quem? Os gentios, que não tinham a lei. Então, sem lei, eles também vão perecer. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Então, perceba, judeus têm a lei. E se ele tem a lei, a própria lei vai julgar eles com o pecado que eles cometerem. Então, na verdade, o apóstolo Paulo quer tentar igualar gentios e judeus na questão do pecado, porque quem abriu a porta foi Adão, como você assistiu na nossa aula, né, e nas outras, que Adão abriu a porta para o pecado e toda a humanidade começou a ter a possibilidade de pecar como Adão também. Não no tipo de pecado de Adão, mas todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E é isso que Paulo está querendo falar. Que os judeus não fiquem julgando só porque tem a Torá, só porque tem a lei, entende? Então eles não julguem as pessoas porque eles também cometem os mesmos erros, tá bom? A segunda pergunta, ele fala o seguinte, em Romanos capítulo 2, versículo 27, é quase meio que sequência daquilo que perguntou, a primeira pergunta. Fala que gentios incircuncisos, o que é circuncisão? É um selo externo que Deus estabeleceu no período de Abraão, tá? Quando ele foi justificado pela fé, então ele proporcionou um selo externo, tá? De aliança com o povo judeu. Era feito no prepúcio da criança 8 dias depois que a criança nascesse. Então os gentios não tinham esse selo, tá? Então eles eram chamados de circuncisos, desaliançados com Deus, que cumprem a lei, irão julgar os judeus que não cumprem, tá? Não entendi isso, de julgar, é o que a pessoa falou. É um julgar de uma pessoa madura, a outra que não está em maturidade? Não. O julgar aqui que ele está falando é o seguinte, porque os judeus receberam, como diz lá em Romanos capítulo 2, eu vou ler aqui, versículo 27, ele diz assim, vou ler do 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Então, o que Deus, na verdade, está querendo aqui não é o ato em si só da circuncisão na antiga aliança. O que Deus queria era uma atitude de obediência no espírito do homem.
tá? Aí ele diz assim, se aquele que é incircunciso, ou seja, é gentio, desaliançado, não fez o prepúcio, não cortou o prepúcio, por natureza cumpre a lei. Se você observar, muitas pessoas que não são judeus, eles cumprem a lei. Eles têm aquela lei moral que Deus estabeleceu dentro do homem, onde ele pensa assim, eu não vou querer a mulher do próximo. Isso é uma lei moral. Então, tem pessoas que eu não quero adulterar, não quero trair a minha esposa porque eu tenho consequências para isso. Não precisa ser judeu para isso. É uma questão de lógica, vai dar problema, entende? Tudo que você semear, você vai colher. Então, ele diz, se essa pessoa que é incircuncisa, por natureza, ela cumpre a lei, ela observa, ela tem essa lei moral também, certamente ele te julgará, a ti, que não obstante a lei e a circuncisão, és transgressor da lei. Então Deus está falando aqui, o apóstolo Paulo para os judeus, que não importa só você ter a lei escrita, você conhecer, você falar, você cortar o seu prepúcio, não adianta nada disso se você não quiser se submeter a uma orientação de Deus, e que muitas vezes os gentios acabam fazendo. Então essa pessoa que acaba cumprindo vai julgar, entre aspas, vai ser uma forma de expressão, veja, você não cumpre, eu estou cumprindo, tá? Não é uma competição, mas é uma reflexão para os judeus, que se achavam superiores porque tinham a lei, mas essa lei tinha que estar no coração deles, tá? Que é o que conta para Deus. E lá no versículo 29 diz assim, porém, judeu é aquele que é no interior, interiormente, e incircuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, quem é que está louvando essa atitude? É o próprio Deus. É isso que Deus quer. Desde que Adão pecou, o homem se separou de Deus e ficou desorientado nessa questão de caráter, de obediência, de instruções. Então, Deus traz essa lei para orientar o homem. Mas o homem precisava nascer de novo para poder ter essa lei dentro dele. Por isso que o que agrada a Deus é que vem do coração, tá? E não aquilo que a gente diz que já sabe, mas é o que a gente pratica, porque ama a Deus, tá bom? Ok, nós temos ainda outra pergunta interessante, você que está aí nos acompanhando, espero que esteja esclarecendo, tá? Nós temos pouco tempo, então não dá para falar muito. Então vamos para a terceira pergunta. Em Romanos 11, a pessoa pergunta, 11, versículo 5, eu vou para ele agora, você pode ler também em casa. 11, 5. E detalhe, se não ficou tão claro, você pode entrar em contato conosco, que a gente esclarece um pouco mais, tá? Por causa do tempo aqui. 11, versículo 5, diz assim, a pessoa fala sobre uns poucos de Israel, algumas pessoas de Israel, serem escolhidos pela graça de Deus. Essa pergunta é o seguinte, ela está falando assim, esse capítulo 11, versículo 5, fala de alguns pouquinhos israelitas que foram escolhidos pela graça de Deus. Isso me parece um pouco fugir do caráter de Deus, né? Deus não tem acepção de pessoas. A gente já rebate aí essa pergunta, tá? Tá parecendo que Deus tem alguma coisa específica e faz uma acepção de pessoas. Deus não é assim, tá? E aí ele continua dizendo assim, vamos ler no versículo. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, é Paulo falando, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça de Deus. A pessoa está falando para mim o seguinte, então esse remanescente que surgiu aí hoje, então existe a nata da nata que Deus escolheu do meio do povo de Israel pela graça de Deus para morar no céu. Gente, não é isso que ele quer dizer, tá? Quando ele fala assim, pois também agora, no tempo de hoje, está falando da graça de Deus, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O que remanescente é esse? São pessoas, são judeus que vão crer em Jesus. O apóstolo Paulo era um judeu, entende? Pedro era um judeu. Então, tem alguns judeus que mesmo nesse período da graça, mesmo que eles tenham recebido a Torá e queiram ficar presos na lei de Moisés, mas existem alguns judeus
que vão aceitar a graça de Deus. E esses que aceitam a graça de Deus e que aceitam Jesus como Senhor e Salvador são um remanescente. Não é que Deus está escolhendo no meio de um povo porque eu quero separar uns e levar outros para o inferno. Esse não é o caráter de Deus. Deus não criou o homem para lançar no inferno, tá? O inferno, na verdade, só existiu e só veio existir por causa do diabo, de Lúcifer, que ele foi lançado fora do céu. Nem o próprio Lúcifer foi criado para ser lançado no inferno. Ele se condicionou e tem que ter um lugar para ele agora. E esse lugar é lá. Na verdade, não é nem no inferno, mas é no Hades, tá? É no lago de fogo e enxofre que ele vai ser lançado junto com a besta. Isso aí são cenas do próximo capítulo em escatologia, tá? Mas para que você entenda que esse remanescente são judeus que se converteram a Cristo Jesus nesse tempo que a gente está da graça, tá? Aí a outra pergunta tá meio que entrelaçada. Diz assim: desenvolve uma ideia com o coração sendo endurecido, é o que a pessoa está falando, que é como se Deus tivesse endurecido propositalmente o povo de Israel para não ouvir com os ouvidos, não ver com os olhos e não crer com o coração, para que depois, né, os judeus se convertessem. Nossa, fica parecendo que Deus está brincando com a humanidade, né? Eu entendo a pergunta da pessoa, porque o texto diz assim: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Tá? E diz Davi: torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Fica parecendo que Deus, ele realmente predispôs Israel, um pouco de Israel, do povo de Israel, para ser endurecido. É como se Deus, eu vou endurecer agora o coração desse povo, vou fazer eles sofrer porque eu quero eles no inferno. Não é isso, tá? Esse endurecimento do coração do povo de Israel, ele já era previsto por Deus. Existe a pré-onisciência, a presciência de Deus. Deus sabia que o povo de Israel, durante a sua trajetória, iria continuar com o coração endurecido por causa da queda de Adão. O homem está morto espiritualmente, então o coração dele é como de pedra. Então eles têm a lei fora deles e eles olhando, mas a lei não entra dentro deles. Precisa de um remidor, que é Jesus Cristo. E para isso os gentios começam a reconhecer. Então Deus, na sua presciência, ele percebe que os gentios realmente iriam crer em Jesus, mas os judeus não. Eles ficaram presos a um dogma, entende? Então, na realidade, Deus não está endurecendo o coração do povo, mas o povo tem um coração duro, um coração endurecido, eles não querem mudar. Então, Deus percebe isso e Deus respeita o livre-arbítrio. Amém? Então, eu não sei se está dando para você começar a entender que Deus não tem filhos prediletos, tá? É tanto que mesmo em judeus, não querendo ter os olhos abertos, endurecendo, vendo Jesus, tocando em Jesus, mesmo assim, Deus vai dar mais uma oportunidade para os judeus, tá? Isso aí no período tribulacional. Não é para a gente agora, tá? É só lá em escatologia. Mas Deus não desiste de Israel, porque Deus realmente estabeleceu uma nação para que viesse Jesus. Ele estabelece uma nação chamada Israel, não para que Israel fosse uma pedra de tropeço, mas para que Israel reconhecesse, tivesse intimidade com Deus e evangelizasse os gentios, sem se misturar com o pecado dos gentios. Só que Israel meio que não entendeu o propósito da sua criação, tá? Então, assim, Deus não faz acepção, e isso Deus deixa muito claro na epístola do apóstolo Paulo, quando ele fala que Deus não faz acepção de judeu e nem grego. Lógico, o judeu recebeu primeiro as orientações de Deus. Então, a punição para quem tem uma orientação antes é um pouco diferente, tá? Então, se eles receberem os gentios não, então vai ter uma punição específica para os judeus se eles não quiserem mudar, tá bom? E aí a gente vê aqui,
Depois disso, eu acho que eu respondi a pergunta que ele fala aqui. Depois disso, como posso ainda entender a presciência de Deus frente à desobediência de Israel para a entrada dos gentios, né? Então, na verdade, essa pré-onisciência de Deus são dos atributos de Deus. Deus, ele sabe o que vai acontecer no futuro, ele já sabe o que passou. Então, esse atributo de Deus invisível, que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, fala justamente de um atributo dele. Você não precisa explicar muita coisa, tá? Isso já está em Deus. Deus vai saber, tá? Mas só que ele se antecipa nas coisas porque ele sabe o final. Então, ele procura trazer dentro da misericórdia e da graça dele livramentos para o homem, tá? Sempre respeitando o livre-arbítrio do próprio, tá bom? Eu acho que eu possa ter te ajudado em alguma coisa. A pergunta ela é um pouco complexa, teria que ter um pouquinho mais de tempo para explicar, mas se você ainda não conseguiu entender o que eu passei aqui, você pode entrar em contato conosco e nós vamos ampliar ainda mais essa informação para você, tá bom? Mas por causa do tempo a gente não pode demorar tanto, tá? Que Deus abençoe vocês e eu espero que essa matéria tenha enriquecido o seu conhecimento sobre quem você é em Cristo Jesus, sobre sua posição em Cristo Jesus, na graça de Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês e continue crescendo no pleno conhecimento do Senhor. Amém.